pessoal, eu sou Andréa Zambel e hoje nós vamos falar sobre organização judiciária e competência. Bom, as questões relativas à competência e organização jurisdicional, elas também são temas absolutamente relevantes para a prática forense e que procedem de estudos e elaboração da petição inicial. Sem o conhecimento das regras de competência, é impossível elaborar qualquer petição inicial. Então, a gente deve lembrar que a competência é o primeiro item a ser tratado na petição inicial, lá no endereçamento. Bom, ao afirmar que os advogados, eles verificam a competência antes mesmo de fixar os seus honorários, porque é preciso verificar até mesmo onde vou entrar com aquela ação, tá? Então, já que o local de cumprimento dos serviços do próprio advogado, né, se a ação será proposta na cidade ou se vai ser em outra comarca, vai influenciar aí até mesmo nos honorários advocatícios, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa verificar antes de propor uma demanda é a competência. Então, a primeira coisa que a gente inicia é verificando se a competência ela é interna ou de outro país, se ela é internacional, né? Já que a jurisdição é manifestação do Poder Judiciário, então ela está ligada à soberania de cada país. Então, o Código de Processo Civil, ele prevê algumas regras. Competência internacional e interna. A competência interna concorrente. O Código de Processo Civil, ele determinou nos artigos 21 e 22 que a ação ela pode ser promovida na Justiça Brasileira com algumas hipóteses. O artigo 21 do Código de Processo Civil, ele fala exatamente que compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar ações em que o réu, né, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. No Brasil, tiver sido cumprida a obrigação. E a fundamentação que seja de fato ocorrida no ato e seja praticado no Brasil. Né? Bom, o artigo 22 do Código de Processo Civil, ele também fala que compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar algumas ações, por exemplo, a de alimentos, quando o credor ele tiver domicílio ou residência no Brasil, né? O réu ele mantiver vínculos no Brasil, como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda, obtenção de benefícios econômicos, né? Ou decorrente aí de uma relação de consumo, quando o consumidor ele tiver domicílio e residência no Brasil, ou então quando as partes elas expressam ou de forma tácita, né, se submeterem à jurisdição nacional. Na verdade, gente, trata-se aí de uma competência concorrente, já que não foi excluída a possibilidade da propositura da ação perante o órgão judiciário de outro país. No que se refere à competência concorrente, não há que se falar em litispendência entre a ação proposta no Brasil ou outra idêntica promovida no estrangeiro, conforme o caput do artigo 24 do Código de Processo Civil. Competência interna exclusiva. O artigo 23 do Código de Processo Civil, ele determina situações em que, obrigatoriamente, a ação ela será proposta no Brasil.
e vai excluir aí a competência de qualquer outro Estado soberano em algumas hipóteses. Né? Bom, critérios de fixação da competência interna. Em caso de ação ser proposta no Brasil, seja pela competência concorrente ou exclusiva, o sistema judiciário brasileiro houve por bem adotar critérios de fixação de competência dos órgãos jurisdicionais. Primeiro, funcional, que é em razão da hierarquia. Segundo, territorial. E o terceiro, objetiva, que vai aí derivar em razão da matéria, em razão do valor da causa e em razão da pessoa e da parte. Quando falamos de competência funcional, né, nós devemos nos perguntar, a ação, ela será proposta em qual órgão jurisdicional? Todos os órgãos de jurisdição, quando criados pela Constituição Federal, né, pela Constituição dos Estados e pelas leis orgânicas judiciárias, receberam uma denominada atribuição, né, ou seja, uma função, que varia aí essa competência pela matéria, pela hierarquia, que seriam os graus de jurisdição, em razão da pessoa, da parte, algumas pessoas em razão do cargo ou função, têm juízos privilegiados. Então, localizar a competência funcional nada mais é do que procurar o órgão competente dentro do organograma do Poder Judiciário brasileiro. Bom, o critério funcional, ele é útil para definir quem tem a competência originária, né? Se um juiz monocrático ou um tribunal. A grande maioria das ações são processadas e julgadas pelos juízes que atuam de forma monocrática, né? Os juízes de primeiro grau, já que os tribunais de segundo grau e os tribunais superiores, as decisões elas são colegiadas, então, em algumas situações, é claro, os excepcionais, né, diante de previsão expressa, algumas ações elas são processadas e julgadas pelos tribunais a títulos de exemplo, o inciso 1º do artigo 102 da Constituição Federal, né, que trata da competência originária do Supremo Tribunal Federal. A competência originária do STJ, ela tem previsão no inciso 1º do artigo 105 da Constituição Federal e o inciso 1º do artigo 108 da Constituição Federal é responsável por determinar a competência originária dos tribunais regionais federais. A competência funcional, ela também ocorre em razão da hierarquia, já que pode se iniciar aí do juízo de primeiro grau e prolongar, né, o seu processamento perante os órgãos de graus superiores em caso do recurso e caracteriza, assim, a competência funcional vertical. Competência territorial. Bom, localizado o órgão jurisdicional, que seria a competência funcional, e aí nós vamos para a competência territorial. E aí pergunta, em qual local seria o foro, né, que será proposta essa ação? Bom, existem algumas regras gerais de competência territorial. Tá? Por exemplo, quando a gente fala de pessoas, né, ou reais, né, sobre bens imóveis, a gente está falando sobre propriedade, a gente pode verificar lá no artigo 46 do Código de Processo Civil, que é o domicílio do réu. Tá? Também a gente pode verificar o caso, o réu, ele tenha mais de um domicílio ou exista mais de um réu,
na própria ação, o autor ele vai escolher um deles, né? Caso não tenha domicílio certo, vai ser demandado aí no lugar onde for encontrado ou o foro, né, do domicílio do autor. Tá? No caso da execução fiscal, vai ser proposta no foro ou do domicílio do réu, né, ou na sua residência, ou no lugar onde for encontrado. Quando nós falamos também sobre ações reais, sobre bens imóveis, né, tem o artigo 47 do Código de Processo Civil, ele fala sobre o local da situação da coisa. Inventários e partilhas, artigo 48 do Código de Processo Civil, local do último domicílio do autor da herança, ou da pessoa que faleceu, né? Caso o autor da herança não tenha domicílio certo, não terá domicílio no Brasil, né? Será competente o local da situação dos bens. Caso os bens estejam em locais distintos, diferentes, o autor da herança não tinha domicílio certo, é competente qualquer foro em que estejam os bens, né? E caso não haja bens imóveis, será competente o foro em qualquer dos bens do espólio. Né? Também as ações em que o ausente for réu, ou para arrecadação de inventário e partilha de seus bens, né, o local do seu último domicílio. Né. Nas causas em que for réu a pessoa jurídica e a competência for o seu domicílio, compete do local da sua sede, né, pode ser também o local da filial, sucursal ou agência, quando a obrigação for contraída por alguma delas. Tá? Bom, e temos várias situações. Bom, valor da causa nos juizados especiais. O critério do valor da causa ele foi dominante para a fixação da competência dos juizados especiais. No entanto, as leis que regulamentam esses órgãos, eles se utilizaram de outros, como matéria e pessoa, para excluir a competência. Na atual sistemática, tá, temos algumas organizações dos juizados. Por exemplo, Juizado Especial Cível, regulamentado pela Lei 9.099 de 1995. Juizado Especial da Fazenda Pública, Lei 12.153 de 2009. E o Juizado Especial Federal, a Lei 10.259 de 2001. Então, o sistema dos juizados especiais dos estados e do Distrito Federal, ele passou a ser formulado pelos juizados especiais cíveis, juizados especiais criminais e juizados especiais da Fazenda Pública. Então, existem algumas situações de competência dentro dos juizados especiais. Por exemplo, as causas onde o valor exceder 40 salários mínimos, o artigo 3º, ele fala, né, inciso 1º, ele fala que até 20 salários mínimos está dispensada a participação do advogado, artigo 9º. Né? As causas cuja a matéria ela seja de arredondamento rural ou agrícola, cobrança de condomínio de qualquer das partes devidas ao condomínio, ressarcimento por danos em prédio urbano, danos causados em acidente de veículo, de via terrestre, cobrança de seguro de acidente de veículo em via terrestre, cobrança de honorários de profissionais liberais, né, claro que ressalvado aí, disposto em legislação especial, né, e que versem sobre negociação
sobre renovação de doação, né? Ação de despejo para uso próprio, ações possessórias de imóvel cujo valor não exceder 40 salários mínimos, né? E as execuções de sentenças e acórdons, de títulos executivos extrajudiciais até o valor de 40 salários mínimos, tá? Então, e essas são regulamentadas pela Lei 9.099 de 1995. Quando a gente fala de juizados especiais da Fazenda Pública, a Lei 12.153 de 2009, a competência são aquelas causas cujo valor ele não excede a 60 salários mínimos, né? Tem previsão lá no artigo 2º da lei. E observa aí que essa pretensão ela versa sobre a obrigação vincenda para fins de competência do juizado especial e será considerado o valor da causa da soma aí de 12 parcelas vincendas e eventuais parcelas vencidas no parágrafo 2º do artigo 2º. Tá? Em relação à competência dos juizados da Fazenda Pública, a competência ela vai ser absoluta e se no foro estiver instalado o juizado especial da Fazenda Pública, tem previsão lá no parágrafo 4º do artigo 2º dessa lei. Tá? E também temos a Lei 10.259 de 2001, que regulamenta os juizados especiais federais, que a competência são as causas até o valor de 60 salários mínimos. Né? Artigo 3º. Também tem competência a execução das sentenças que são proferidas pelo Juizado Especial Federal. Bom, em relação à competência dos juizados dos estados e do Distrito Federal, é de natureza relativa, né? Porque a parte autora ela terá disponibilidade na escolha entre o uso do juizado e da justiça comum. Tá? Então, sendo competência do juizado federal, não há possibilidade de escolha, né? Já que a Lei 10.259 de 2001, lá no artigo 3º, no parágrafo 3º, ele determina que a competência ela tem natureza absoluta. E mesmo ocorrendo no juizado especial da Fazenda Pública, parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 12.153 de 2009. Além da fixação da competência dos juizados especiais, o critério de competência relativo ao valor da causa é importante também no que diz respeito ao primeiro grau de jurisdição, principalmente nas comarcas de grande extensão em que pode haver aí os foros regionais, né, que são os bairros, né, como, por exemplo, acontece na capital do estado de São Paulo, né, em que os fóruns regionais têm competência para o processamento e julgamento de ações cujo valor da causa ela não vai exceder 500 salários mínimos. Ações com valor da causa superior a 500 salários mínimos são processadas e julgadas pelo foro central, né, sendo aí a competência, portanto, absoluta. Bom, a localização da competência na vida prática nada mais é do que encontrar entre todos os órgãos do Poder Judiciário brasileiro e nas diversas divisões territoriais aquele que seja o único que é investido pela lei para processar e julgar aquele conflito. Então, a localização da competência ela pode ser realizada por um critério de exclusão, tá? Sendo formulada aí nas perguntas. A ação
a gente sempre tem que se perguntar, a ação, ela será proposta no Brasil ou em outro estado soberano? Então, as regras que disciplinam a competência internacional concorrente, elas estão previstas no artigo 21 do Código de Processo Civil. E em se tratando de competência interna exclusiva, né, a ação que apenas poderá ser proposta do Brasil, as hipóteses de incidência elas estão no artigo 23 do Código de Processo Civil. Bom, concluído que a ação será no Brasil, aí nós fazemos uma outra pergunta, né? É competência da Justiça Comum ou da Justiça Especializada? Caso a ação ela verse acerca de relação de trabalho, artigo 114 da Constituição Federal, ela tem que ser proposta lá no Poder Judiciário Trabalhista, tá? Em se tratando de lide sobre matéria eleitoral, a ação será processada na Justiça Eleitoral. Ou ainda envolvendo esse conflito matéria militar, a ação ela será na Justiça Militar. Tá? Então, não sendo caso de justiça especializada, por um critério residual, a ação ela vai ser proposta no Poder Judiciário Comum, tá? Onde tem o topo o Superior Tribunal de Justiça, sendo competência da Justiça Comum, né, no que mais nos interessa na prática judiciária civil. Nós fazemos mais uma pergunta. É competência da Justiça Federal ou da Justiça dos Estados ou do Distrito Federal? Gente, as regras que determinam a competência da Justiça Federal, elas estão previstas lá no artigo 109 da Constituição Federal. Então, por um critério residual, não sendo competência da Justiça Federal, né, será competência da Justiça dos Estados ou do Distrito Federal. Encontrada a Justiça, aí vamos para a próxima pergunta. Qual o foro? Qual o local da propositura da ação? A ação ela vai ser proposta no domicílio do réu? Mas essa pergunta. No domicílio do autor? No local da sede? Essas perguntas elas são respondidas pelas regras que estão previstas lá no artigo 42 até o 53 do Código de Processo Civil. Né? Então, a dúvida não é em relação ao órgão jurisdicional, mas sim quanto ao local da propositura da ação. E após definirmos o local da propositura da ação, a comarca ou a subseção judiciária, a gente precisa encontrar o juízo ou a vara. E aí perguntamos, qual a vara? A definição da vara, ela deve ser realizada após a localização da competência territorial. Pelo fato de que cada comarca ou seção judiciária, existem aí várias varas ou juízos próprios. Então, não sendo possível aí definir uma regra geral. Então, dentre as normas de organização judiciária do local, o advogado ele deve encontrar a espécie de vara mais adequada para a solução desses conflitos. É comum nas grandes comarcas encontrarmos juízos cíveis especializados, como por exemplo, vara da família e sucessões, varas de registro públicos, vara da fazenda pública, varas de acidente do trabalho e assim por diante. Competências da Justiça dos Estados, né? Regras locais aqui. Pela autonomia que é conferida pela Constituição Federal, cada estado da federação ela tem o poder de organizar a sua estrutura judiciária, né? Formando aí um organograma
que com um tribunal de justiça, ou um tribunal de justiça regional, né? Ou então o juízo de direito. Tá? Então, as varas ou juízos com competências funcionais, elas são fixados pela Constituição de cada estado e a norma de organização judiciária local. Tá? Em termos territoriais, a justiça estadual ela é dividida em comarcas e distritos e pode, inclusive, as comarcas elas conterem juízos regionais que são denominados fóruns regionais. Bom, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima aula.